A navegação por satélite viria, o que por sua vez poderia ter levado ao lançamento de mísseis nucleares, etc. O princípio do controle direto e do acesso direto no mundo de hoje também será necessário em breve, simplesmente porque o progresso técnico da civilização leva à criação de máquinas e sistemas ainda mais rápidos que já podem se desenvolver e treinar de forma bastante intensiva. É por isso que o princípio do controle da própria consciência visa também poder controlar qualquer sistema, mesmo os mais complicados ou ultramodernos. Se olharmos para o princípio do desenvolvimento civilizatório real, onde existe o princípio do desenvolvimento segundo as tarefas do Criador, então é óbvio que no desenvolvimento sem fim, os sistemas tecnogênicos podem atingir um nível incomparavelmente alto em relação aos sistemas existentes. Isso significa que seu princípio de autodesenvolvimento autônomo é ainda muito mais alto do que as leis sociais conhecidas por nós. Nesse contexto, a sensação de controle da própria consciência para cada ser humano concreto é poder controlar cada sistema externo, não importa a rapidez com que ele se desenvolva. Esta é a questão do desenvolvimento interior da civilização. Mas ainda há uma questão probabilística que existe na consciência coletiva e que também deve ser levada em conta porque certas ações externas são possíveis. Começar com um cometa até o impacto de civilizações tecnicamente altamente desenvolvidas. Você tem que estar teórica e praticamente pronto para qualquer sistema, incluindo um externo. O ponto é que o método de controle que eu tento passar ativamente visa resolver qualquer um, incluindo tarefas aparentemente muito complicadas. Já que se trata de auxiliar a preservação do conhecimento, entende-se que este é o elemento da ajuda. Continue com a formação da esfera de controle. Ao fazê-lo, também formo a esfera através de uma resposta tão direta às perguntas, de tal forma que a assistência será o que contamos como ação mútua. Quanto mais a tecnologia de acesso direto é desenvolvida por cada indivíduo a partir da sua própria consciência, mais ajuda é prestada na preservação do conhecimento. Trata-se de poder controlar a qualquer momento a situação atual ou futura, incluindo também sistemas passados. Deve-se tentar desenvolver a mente de tal maneira que ela tenha um conhecimento preciso que possa sempre lidar com uma tarefa possível. Ou se desenvolve de tal maneira que se desenvolve de acordo em um estágio inicial. O termo mestre refere-se ao domínio de uma ferramenta de resgate. Com isso, quero dizer principalmente o resgate macro e, é claro, o resgate individual também. O socorrista deve, portanto, ser salvo. O sistema também visa a realização das verdadeiras leis propositais de controle da realidade. Quando se trata de restaurar um órgão que foi removido cirurgicamente, a reconstrução acontece, o órgão volta a crescer. O mesmo órgão realmente surge no plano físico se observarmos os processos como estou lhes contando agora. Se fizermos como o Criador faz, resolveremos as tarefas do Criador, que visam o desenvolvimento eterno, e obteremos um resultado realmente correto. Se este processo de ação for sempre a transmissão de conhecimento, então será sobre os prazos de implementação. É rápido ou gradual, dependendo de como esse conhecimento é disseminado em infinita evolução. A esfera de controle formada é chamada de esfera externa. Eu os formei como um sistema universal que se estende por 50 centímetros localizado longe. Eu crio a esfera primeiro com um raio de 5 centímetros. Mais tarde posso aumentá-lo, dependendo de como essa esfera se estabiliza para resolver a questão. Então eu vejo que no mundo físico, a otimização dos eventos acontece no sentido de assistência. Claro que também tentarei repassar o conhecimento telepaticamente, consultar a base metodológica e dar suporte em geral. Uma vez que eu formo a esfera,
veja o que acontece nela como resultado. Você tem que assistir o episódio. É um dos controles a propósito. A mesma coisa acontece com os sistemas quando se trata de cura. Você tem que ver o resultado positivo o tempo todo. Também tente tornar os controles acessíveis para todos. Tornar um controle complicado para você e acessível a todos não significa que seja fácil. Se possível, trabalhe de forma a permitir a orientação a partir da perspectiva dos problemas que já existem com outras pessoas. Quando você trabalha, a tarefa de transmissão de conhecimento muda intensamente. A formação da esfera alvo, nesse caso, em relação à macroesfera, é um segmento da macroesfera que se caracteriza por conduzir este segmento como se estivesse na esfera de acesso macro, mas como se fosse de dentro. No futuro, quando você estudar o material como um trabalho independente, veja o que eu quero dizer com isso. Quando você impõe os controles desejados dentro da esfera, o que acontece? E vice-versa, se você fizer isso de fora, existe um princípio de controle vertical que, se você fizer o que parece ser a mesma ação em termos do sistema de coordenadas absoluto, mas de lados diferentes, você obtém controles diferentes. Pergunta. Parte da próxima pergunta é: peço para eliminar os sistemas de informação destrutivos da minha vida? Resposta. O termo sistemas de informação destrutivos é percebido como um elemento da consciência. Portanto, o termo eliminação significa a transformação da informação. Nesse caso, a esfera da macrorregulação se configura imediatamente como esfera de controle. Assim, à medida que você constrói a esfera da macrorregulação, através dela você trabalha para conferir positivismo àquela parte de sua consciência com a qual você percebe o sistema destrutivo. Acontece que a construção da esfera da macrorregulação e a eliminação do segundo elemento inerente são elementos unificados. A ação universal neste caso é muito simples. O que você lembra como controle no nível espiritual é também o princípio do sistema universal. Pode, portanto, ser usado como um sistema universal de acesso no futuro. Quando você entra no estado mental que veio a conhecer a partir desse elemento, então no futuro você controla, por assim dizer, sem elementos visuais, apenas com base no estado mental. O que, aliás, é muito importante, pois muitos controles precisam acontecer em um piscar de olhos, principalmente quando são multiparamétricos, ou seja, quando há muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, o estado de espírito dita o controle da direção sem as imagens, sabendo muito bem que sem a aplicação da lógica da consciência se está dirigindo corretamente. Outra pergunta. Métodos de aprendizagem e sua aplicação prática. Resposta. O termo métodos de aprendizagem inclui a esfera da macrorregulação. De uma base metodológica, seja um livro, pode-se derivar a esfera da macrorregulação. Toma-se o material e abre, a partir dele, a esfera da macrorregulação. Na esfera, você ilumina ainda mais o termo métodos de aprendizado, ou seja, como o algoritmo deve ser ao aprendê-lo. Então você pisca intensamente tanto a esfera do macrocontrole quanto a outra esfera que representa o aprendizado. Você se transfere mentalmente para a parte projetiva da esfera do macrocontrole e observa a maneira de aprender. Você constrói um algoritmo. Qual metodologia você usa, de qual página você pode ler algo ou o que você pode ouvir telepaticamente. Determine o algoritmo, assumindo que o princípio também é bastante simples.
a esfera de sua vontade de aprender e a esfera de macro-regulação são tais, ao conceder iluminação máxima na estrutura da consciência de alguém, que um raio de projeção cai de sua esfera para a esfera de macro-regulação. Você simplesmente olha para este feixe e obtém as informações desta área sobre o que fazer de acordo com o algoritmo de aprendizado. A universalidade do sistema é que, para definir o algoritmo de qualquer ação, é necessário proceder de forma análoga. Ou se cria sua própria esfera de tarefa usando a esfera macro-reguladora, ou simplesmente permite que a esfera de autotarefa emerja como uma esfera de autotarefa na estrutura da percepção e coloque a tarefa ao lado dela. Além disso, deixa-se a esfera ascender e assim obtém-se a parte projetiva. Então você vê o que precisa ser feito em seguida. Ou é um controle ou algum elemento de concentração dinâmica. Pergunta: há também uma carta interessante aqui. Um dos pontos é como, de certa forma, aprender as tecnologias do eterno desenvolvimento. Resposta: se falamos do desenvolvimento, por desenvolvimento eterno, queremos dizer a observância de metas criativas. Quando se trata de tal questão, cada elemento da esfera macro-reguladora já possui um elemento da eternidade. A eternidade é sentida como uma estrutura percebida pela alma. Portanto, se quisermos perceber a esfera da macro-regulação do ponto de vista do desenvolvimento eterno, devemos perceber a esfera de tal forma que vejamos os elementos da eternidade dentro da esfera. Então, será a esfera que estará controlando no sistema de macro-regulação em relação ao seu próprio nível. Seu próprio nível de desenvolvimento eterno é o seu desenvolvimento pessoal harmonioso. Em princípio, isso também é a iluminação de um plano cônico, na forma de uma informação que se funde em uma esfera. O princípio da interação dos sistemas é que dá velocidade infinita à realização da informação do desenvolvimento eterno sistemático. A extensão deste elemento ao princípio universal é que, para estender o elemento de evolução eterna ao princípio universal, você tem que ver que o conceito de evolução eterna é um conceito de estrutura do Criador. Você tem que considerar a unificabilidade desta variante apenas como unificabilidade, ou seja, onde há o desenvolvimento eterno. O método unificado é o que é percebido espiritualmente. A percepção mental dá a tarefa, a maioria das quais você não percebe verbalmente. Portanto, o conceito de desenvolvimento eterno nem sempre implica uma estrutura verbal. Se tomarmos o problema lógico, então o desenvolvimento eterno contém um número infinito de eventos. A capacidade de comprimir a estrutura do infinito em um único impulso de percepção é porque sistema de controle está relacionado aos eventos infinitos. Se olharmos para o número infinito de elementos da realidade na forma de tarefas, essa informação ela pode ser controlada muito rapidamente. Tente encontrar este princípio como uma tarefa independente. Se você quiser fazer um controle através de qualquer nível autônomo e assim descartar esse nível, tal controle é realizado no nível mental, onde falamos de um nível extremamente rápido, porque ainda leva um tempo. Quando se trata de controlar pela esfera da macro-regulação, ou seja, controlar pela esfera de todas as conexões, você facilita principalmente quando se trata de resgate macro-real ou apenas resgate em alguma situação extraordinária. Na minha prática de tecnologias de acesso baseadas no sistema de resgate, os controles geralmente são realizados na velocidade da luz. Por exemplo, você tem que resgatar um avião que tem armas nucleares a bordo. Não deve falhar em nenhuma circunstância. A aeronave existe como uma tarefa de controle.
O sistema de controle é tal que é realizado até os elementos de materialização de quaisquer placas defeituosas. É feito facilmente, sem elementos de tensão. Por isso estou dizendo que o acesso ao macro-resgate desse elemento, que pode ser contado entre as tecnologias de resgate, é facilmente implementado. O conceito de ônus não é a característica de alcançar um elemento de controle. Esteja atento ao nível de trabalhos futuros. Não é necessário ter nenhum fator de estresse no acesso à estrutura de resgate. Algumas coisas não são percebidas como trabalhos específicos difíceis ou sistemáticos. Se olharmos para um princípio como o eterno desenvolvimento, então um conceito como exaustão ou um elemento de dificuldade na estrutura do desenvolvimento, por assim dizer, na ideologia, deve estar realmente ausente. O elemento de ação não deve levar a sistemas complexos no controle. Um dos princípios de controle é a presença de um nível ótimo e menos dispendioso, pois não há sistemas de sobrecarga implementados. Um dos princípios de construção da esfera de macro-regulação é o princípio de criar a variante de controle que é menos onerosa para você pessoalmente. É também uma tecnologia especial. Se possível, assista-os em casa do ponto de vista das posições que dei.